Bem-vindos a mais um Balão de Fala Podcast, mais um Balão News, dessa vez do mês de fevereiro. Se apresenta, Bernardo. E aí, galerinha, estamos aqui para falar das notícias do mês de fevereiro. Esse podcast provavelmente vai sair nessa sexta-feira, dia 27. Então a gente demorou um pouco, mas esperou juntar muitas notícias boas, muitas coisas empolgantes, outras que a gente torce um pouco a cara. Mas temos muitas coisas boas para falar, inclusive vamos falar de uma coisa que eu sou apaixonado hoje e tô muito empolgado. Bom, as notícias dessa vez não estamos nos baseando em nenhuma matéria. Hoje tem série, hoje tem filme. Aliás, série. Não, hoje nem tem filme, hoje só tem série, jogo e gibi, certo? E a primeira notícia é uma notícia que só eu vou conseguir falar, porque Bernardo não assistiu ainda, que é a magistral, a obra de arte, O Cavaleiro dos Sete Reinos. Chegou ao seu último episódio nessa segunda-feira, dia 23, né? Aliás, ele estreia no domingo de noite e tal. Com final de temporada, cara, maravilhosa a série, temporada perfeita. O penúltimo episódio, o episódio 5, abriu com nota 10 no IMDb. E aí é aquilo, né? Se abre com nota 10 no IMDb, a galera do Breaking Bad vai lá e tenta derrubar a nota, que foi o que aconteceu. Sempre isso acontece, sempre. Inclusive, a galera do Cavaleiro dos Sete Reinos, os fãs, foram no episódio dos Ozymandias, lá do Breaking Bad, e tentaram derrubar o 10 do Breaking Bad. Conseguiram, mas depois voltou. Então, assim, a série é um fenômeno, é uma história muito boa. Se você nunca assistiu, não vou assistir porque eu nunca vi Game of Thrones, pode assistir sem medo. Uma série excelente, eu já fiz a propaganda pra Bernardo. Bernardo é um fã de Game of Thrones. E tô mais empolgado com isso do que com a Casa do Dragão. Rapaz, assim, eu não assisti, mas não foi por falta de querer, não. Teve um probleminha na minha TV, inclusive Magalu paga nós aí. Mas estou muito empolgado, muita gente falando muito bem dessa série. Quando eu assisti Game of Thrones, todo mundo falava, assiste a Casa do Dragão, que é melhor que Game of Thrones. E Game of Thrones já era muito bom. Tirando o final, é uma série muito empolgante. E agora eu tô escutando muita gente falar, assista o Cavaleiro dos Sete Reinos, que é muito melhor que tudo de Game of Thrones. Então, não tem como não se empolgar. Não assisti, mas com certeza verei em breve. Todo mundo fala muito bem desse último episódio. Não é à toa que saiu com nota 10 no IMDb. E em relação a essa galera do Breaking Bad, eles não aceitam, né, velho? De jeito nenhum. Não aceitam. Tem vários episódios de séries que pra mim são nota 10. Por exemplo, a Batalha dos Bastardos de Game of Thrones. Aquele episódio é maravilhoso. Maravilhoso. Mas, né, a galera não aguenta. Breaking Bad vai ser esse pináculo aí pra sempre. A galera não tanca mesmo perder ou ter outro episódio tão grande quanto Ozymandias. Assim, Ozymandias é um episódio muito massa, não sei se tu já assistiu. Mas o episódio Ozymandias, pra quem não sabe, é um episódio que é basicamente quando a casa cai pro Walter White e você vê que, tipo assim, já era. Acabou ali, não vai ter como se safar mais, então aqui é só ladeira abaixo. E, pô, é muito bom mesmo, mas eu também gostei muito do episódio 5, que é a batalha, né? De Cavaleiro dos Sete Reinos. Ainda ficando no universo de Game of Thrones, saiu também o segundo trailer junto com esse último episódio. Saiu o segundo trailer da segunda temporada, da terceira temporada, aliás, de Casa do Dragão. Agora o bicho vai pegar, né? Agora a gente vai ter finalmente a guerra, né, do que tá sendo adiado aí faz muito tempo na série. Vamos ter a guerra dos dragões e vermelhos e verdes caindo no cacete. O que eu acho impressionante dessas séries de Game of Thrones, do universo de Game of Thrones, é como eles conseguem encaixar os atores nos personagens. Eu acho absurdo, porque quando você assiste, você simplesmente acha que aquele cara nasceu pra aquilo ali. É um exemplo muito grande, é o Joffrey, né, que até parou de atuar porque ele era odiado pelo público, mesmo a galera sabendo que ele era um ator, né.
Parecia aquele caso de antigamente que as velhinhas brigavam com as atrizes das novelas, das vilãs. Não, e o ator que faz... Porque é uma dupla, né? O Cavaleiro dos Sete Reinos, basicamente os personagens principais são uma dupla, que é o Egg e o Dunk. O Dunk, o Duncan, né? O ator que faz ele é um ex-jogador profissional de rugby da Irlanda. E o moleque, né? O Egg, o Egon, o moleque é um fenômeno, pô. Essa criança é um fenômeno. Ele... Cara, até na entrevista, se você for assistir as entrevistas que ele deu depois... de já ter feito... Inclusive, ele soltou vários spoilers nas entrevistas. O moleque não tava muito treinado. O moleque, ele fala... E ele não é britânico. Se eu não me engano, assim... Porque eu vi um vídeo dele fazendo a audição e tal. E ele treinando o sotaque e tal. O Dexter, né? O nome do menino. E, cara, o moleque é um... Sinceramente, ele é britânico, sim. O moleque é um fenômeno. Gostei muito da atuação dos dois atores perfeitos. Eu vi algumas coisas relacionadas aos spoilers, mas é uma criança, né, gente? Então, o moleque tá começando agora, é um prodígio, pelo que falam, né? Eu não vi a série ainda. Mas eu não, vocês não, né? Mas eu tô aguardando pra ver aí, vou assistir e espero ter ótimas reações, como a galera teve. Pois é, ainda permanecendo em séries, agora a gente tem a série do DCU, né? Primeira série do DCU, que vai ser Lanterns, a série dos Lanternas Verdes, trazendo Hal Jordan, mais velho, junto com Jon Stewart, nosso querido Lanterna Verde de Liga da Justiça Sem Limites, numa série baseada em True Detective, aquela série famosa que era o Woody Harrelson, eu acho que é esse o nome dele, e o Matthew McConaughey, da HBO, série de detetive. Então, tem toda essa pegada. Já saiu uns sneak peeks dessa série, também umas cenas, as fotos deles. Não estão de uniformes nas fotos, né? E a notícia da vez é que saiu a logo, finalmente. E a logo não tem nada de verde, é uma logo tipo de cimento chapado, né? A série ela tem previsão de lançamento pro segundo semestre, sem data definida ainda. E, cara, eu não sei o que esperar disso aí, não. A parte que eu mais gostei dessa série dos Lanternas, né? É que, pra mim, o melhor Lanterna, claro, por conta da memória, né? Da nostalgia, é o Jon Stewart. Eu nunca fui de ler muito, não vou mentir pra vocês, nunca li muito Lanterna Verde. Então, só em ver o Jon Stewart nas imagens que a gente já teve, já me empolga muito. Eu não tenho um conhecimento muito grande nesse universo dos Lanternas, inclusive eu recomendo o canal do meu parceiro Pedão, que ele tem um vídeo muito bom sobre a saga dos Lanternas, que foi onde eu entendi um pouco mais sobre o universo dos Lanternas Verdes. Então, se você tá empolgado com essa série, dá uma passada lá no canal dele, dá uma olhadinha nesse vídeo, e você vai entender um pouco mais sobre o universo e como são os Lanternas Verdes, né? Por que tem mais de um, por que tem as cores diferentes. Então, dei uma passadinha lá e tô empolgado, velho. É uma série diferente, eu gosto muito do tema detetive, então tô empolgado. Pelo que saiu, né, pelos vazamentos que a gente teve, basicamente o que acontece é que tem uma morte de algum alienígena nos Estados Unidos, numa cidadezinha, e aí vai o Jon Stewart. E o Hal Jordan, né, o Hal Jordan sendo esse cara que tá ensinando o Jon Stewart, meio que como um mentor, lá do mesmo jeito que o Sinestro foi o mentor do Hal Jordan nos quadrinhos, o Kilowog, ele tá ensinando o Jon Stewart a se cuidar, né, a ser lanterna. Tanto que você tem até no sneak peek uma hora que ele simplesmente bota um carro desgovernado pra sair descendo a ladeira e o Jon Stewart tem que usar o anel pra parar o carro. Mas, assim, o Jon Stewart, ele é um personagem que nos quadrinhos ele não tem tanto desenvolvimento assim, tá? Dos Lanternas, às vezes, mais famosos, você tem aí o Hal Jordan, que é o mais famoso, né, lógico. Você tem o Alan Scott, que por muito tempo foi o Lanterna Verde titular da DC. Você tem o Kyle Rayner, que foi por muito tempo também o único Lanterna Verde, né? O Jon Stewart, eu diria que o Jon Stewart tem menos desenvolvimento até que o Guy Gardner, tá? Dos quadrinhos, mas eu também não sou um grandíssimo conhecedor de Lanterna Verde, não. Mas eu gosto muito do Jon Stewart por conta justamente do desenho, né? Do desenho. Ele também aparece naquela Odisseia Cósmica, que é um quadrinho que eu acho muito legal. Inclusive tem resenha lá no Instagram, @canal Entre Tiras, sigam lá.
E é um dos momentos mais emblemáticos, eu acho, assim, nos quadrinhos da DC, é com ele nesse quadrinho, né? Que é uma cena bem chocante que tem no final, não vou dar spoiler aqui, mas se você dá um Google aí, você vai ver, né? E, cara, eu tô... Assim, eu não sei o que esperar muito dessa série, a ideia é boa pra mim, eu tenho medo só da adaptação que eles vão fazer dos personagens. Pedrão, agora eu vou pedir a você, solta a trilha sonora, por favor, porque a gente vai falar de algo absurdo que aconteceu nesse mês, que foi algo que eu tava indo dormir e eu passei 3 horas vendo reações, que é o anúncio de God of War Trilogy Remake. Cara, isso pro universo dos games, isso foi uma notícia absurda. A Sony tava um pouco parada, né, de exclusivos, inclusive com as polêmicas dos exclusivos chegando pra PC também. E eles atenderam a um pedido dos fãs, né? Pra quem não sabe, esse ano fez 20 anos do lançamento do primeiro God of War. E eles decidiram fazer o remake, um remake de uma trilogia que já é clássica dos videogames. A gente tem 3 jogos absurdos, com a mitologia que introduziu muita criança à época a mitologia grega e que para muitos Foi eu o vou meu falar caso. mais pelo meu sentimento, exato, e o meu caso, e eu vou falar mais pelo meu sentimento, marcou a minha infância, é a saga de jogos que eu mais gostei de jogar, zerei todos os jogos, falar igual o David Jones, zerei todos, Zerei todos. joguei todos, zerei todos, e pra mim é uma acertada, tanto da Sony quanto da Santa Mônica, reviver o Kratos do passado, né? Trazer à tona esse Kratos do passado. E aí, se você parar pra pensar, né? Se você quiser tentar imaginar como será esse remake, a gente tem várias teorias, né? Vai ser igual aos novos? Não vai ser igual aos novos? Eu acho que, pelo anúncio, como foi feito o anúncio, eles vão lançar um bundle, né? De 3 jogos, na mesma pegada dos antigos, só que com um gráfico super atual. Porque eu acredito que se eles fossem fazer um remake aos moldes do God of War 2018, do God of War Ragnarok, eles iriam anunciar apenas o remake do 1, e isso, consequentemente, anunciaria o remake do 2 posteriormente e o remake do 3. Então, eu acho que eles vão trazer um God of War na mesma pegada dos antigos, apesar de que eles vão regravar muitas coisas, muitos diálogos, né, que até o T.C. Carson, acho que é Carson o nome dele. É isso. O dublador original, ele vai voltar, né, pra regravar cenas, regravar diálogos. Então, eu tô muito empolgado como grande fã da saga. Independente de como vem esse jogo, ele pode vir um jogo de tiro de Kratos na mitologia grega, eu vou estar feliz, porque assim, é um sentimento que eu não consigo explicar, velho. Sério mesmo. God of War é uma trilogia que eu gostei muito de jogar quando era criança. Eu joguei muito o 2. O 2 foi o que eu mais joguei. Até falei pra Bernardo que eu achava tão legal o começo que eu jogava quando o Kratos morria ali no começo do 2. Eu voltava do início e jogava de novo. Eu não joguei todos, nem zerei todos. Eu só zerei o 2, o 3 eu cheguei no finalzinho, não zerei. Aí eu zerei o 4 e zerei o Ragnarok. O 1 eu nunca zerei, cara, porque o 1 nunca consegui, não. Eu chegava ali na parte que você pega o tridente de Poseidon e depois eu nunca passei dali. Mas... assim, eu vou me vingar, porque no último podcast, pra quem escutou, eu fui chamado de canalha por não ter assistido Duna. Aí o cara vem me dizer que nunca zerou God of War 1, que pra mim é o melhor God of War de toda a saga. É absurdo aquele jogo. Como o jogo envelheceu, claro, os gráficos envelheceram, mas a jogabilidade daquele jogo é perfeita até hoje. Se você pegar pra jogar agora, se você não tiver frescurinha com gráfico, você vai se divertir muito jogando o jogo. O level design dele é muito bom, é muito equilibrado. Então, jogue. Pedro, você vai me fazer a promessa que você vai jogar esse jogo. Eu vou pensar, E eu tenho uma esperança, né, só pra... A gente vai gravar um podcast só sobre God of War, então eu não vou me prolongar muito. Eu tenho uma esperança de que
eles tragam os jogos que a gente chama, né, pra quem é fã de God of War, os Origins, né? Que são o God of War Ascension, o Ghost of Sparta e o China of Olympus. Ghost of Sparta e China of Olympus foram os jogos de God of War que saíram para PSP na época, e o China of Olympus foi o God of War que saiu depois do God of War 3, mostrando ele antes do God of War 1 como um guerreiro de Ares ainda. Então, para não me prolongar mais, estou muito ansioso para que isso aconteça, e só uma noticiazinha a mais é que junto com esse anúncio, eles anunciaram um jogo que chegou de Shadow Drop pra gente, que Shadow Drop, pra quem não sabe, é um jogo que não tinha anúncio do que seria lançado, não tinha, ninguém sabia, e eles lançaram um jogo no dia que eles anunciaram, o jogo já estava disponível na PSN, eu comprei como grande fã da saga, o jogo tá com alguns problemas ainda, alguns bugs em diálogo, bugs em trocas de cenários, né, pra quem não sabe, é um Metroidvania é bem óbvio a conjuntura, né? É a mistura de Metroid com Castlevania. Então, é um jogo bem diferente, de exploração de cenário, de idas e voltas no mapa. É um jogo de plataforma 2D, feito em pixel art. Eu não tô lembrado do nome da empresa que fez, mas é uma empresa nova no cenário. O jogo não é ruim, mas o jogo veio com alguns defeitos, que podem ser reconhecidos, podem ser corrigidos com alguns patches. Então, no podcast eu vou falar mais um pouco sobre ele. Ele se passa bem antes da história total, da história que a gente conhece hoje. Ele se passa na mitologia grega ainda, mas com Kratos adolescente, lutando ao lado de seu irmão Deimos, que pra quem não conhece foi um personagem apresentado no PSP, e ele no treinamento para virar um soldado espartano. Então, se você gostou da temática, eu recomendo você conferir o jogo. O jogo saiu um pouco salgado, realmente, R$170 para um jogo pixel art e plataforma não é um valor muito acessível para o bolso do brasileiro, mas se você gostou da temática, eu recomendo você procurar um pouco. Cara, eu não me interesso por jogo Metroidvania, eu nunca gostei, nunca zerei nenhum. Mas é de se pensar para pegar isso aí. Agora, partindo para as notícias de quadrinhos, a gente tem a primeira notícia que foi uma notícia que me pegou, assim, de surpresa, porque é um título de um personagem que eu acho muito bacana, que é o Arqueiro Verde. Pra quem não sabe, vai sair agora o Arqueiro Verde Absolute, que já tinha saído um Arqueiro Verde na história Absolute da Liga da Justiça. Só que daí, que era inclusive o próprio Oliver Queen, o Arqueiro Verde que a gente conhece, só que daí ele teve um final bastante, assim, complexo ali, né? Complicado o que aconteceu com ele. E esse Arqueiro Verde a gente não sabe quem é. Ninguém sabe quem é. Provavelmente deve ser o Roy Harper, né? O Ricardito, que é o parceiro do Arqueiro Verde. E a sinopse da história agora é que esse é um Arqueiro Verde, ele é meio anarquista, assim, então o símbolo dele é uma flecha meio formando um A de anarquia e tal. E ele vai ser um caçador de bilionários e políticos corruptos, né? Então ele vai atrás dos bilionários que são metidos com coisas obscuras, né? Coisas que geralmente não acontecem no nosso mundo real, né? E políticos corruptos, que também é uma coisa muito difícil de acontecer no mundo real. E ele vai atrás pra matar essa galera. Quem assistiu Arrow se lembra do começo lá, você falhou com essa cidade, vai ser basicamente isso aí. E também vamos ter a estreia da Canário Negro Absoluto, personagem que é indissociável do Arqueiro Verde, né? Que ela irá meio que caçar o arqueiro, tal. Eu achei o visual dele muito legal, cara, muito legal mesmo, assim. Ele tem uma máscara, assim, como se fosse de um demônio chinês, olhos vermelhos, o capuz verde, eu achei muito maneiro. O que eu achei maneiro nessa ideia, né? Pra quem já leu, a gente vai fazer também, provavelmente, um podcast sobre esse universo absoluto da DC. Eles estão reformulando, né? Uma nova visão dos personagens da Liga da Justiça, do universo da DC como um todo. Reimaginando eles, pensando, obviamente, na lore deles, né? Mas de um olhar diferente, algumas características diferentes. Pra quem já acompanhou o Batman Absolute, por exemplo, ele não é rico, ele é pobre. E o que me deixa, assim, em relação ao Arqueiro Verde, é que seria muito massa se, no universo, o Bruce Wayne fosse rico.
Porque poderia ser uma pauta aí das histórias em quadrinhos em que o Arqueiro Verde, ele iria atrás do Bruce Wayne. Infelizmente, o Bruce não é rico ainda, eu não sei se ele enriquece, né? Eu não terminei de ler, mas seria uma parada muito legal ver o Arqueiro Verde caçando o Bruce Wayne, porque ele é um milionário, né? Milionário não, um trilionário. E eu gostei muito do visual do Arqueiro. Me lembrou muito, pra quem assistiu as antigas animações do Batman, aquele Batman Máscara Fantasma, que é um dos primeiros filmes de animação do Batman, né? Desse universo Animated Series. É perfeito. Eu acho, pra mim, eu acho que pra muitos fãs do Batman também, se não o melhor, é um dos melhores filmes que retratam o Batman. Um podcast só sobre isso. Tem a melhor cena de todos os filmes que existem, que é a cena que o Batman está visivelmente treinando karatê. E aí a mulher chega lá, o interesse amoroso do Bruce Wayne chega lá e fala: "O que é isso que você tá lutando aí?" Aí ele fala tipo: "Jiu-jitsu!" O que é isso? Jiu-jitsu! Sabe? Ele dá um grito: "Jiu-jitsu!" Pra mim isso ficou marcado na minha cabeça. Toda vez que eu assistir esse negócio eu tenho que lembrar dessa cena. Agora, a cena dos jiu-jitsus. E parece muito um visual. E também a gente teve outro anúncio do Universo Absolute, que foi o Robin. A gente vai ter o Robin Absolute na próxima edição do Batman. Pra quem nunca leu, tem um vídeo até no canal falando sobre as versões da Trindade ali, né? Da trinca da DC. As versões Absolute de Superman, Mulher Maravilha e Batman. Esse Batman, ele é bem novo, tá ligado? Ele tem, tipo, sei lá, 28, 25, de 25 a 28 anos. E ele já vai ter um Robin, e ninguém sabe que Robin é esse. Se vai ser o Dick Grayson mesmo, se vai ser o Jason Todd, ninguém sabe. Não saiu visual nem nada, só o anúncio feito lá pelo Scott Snyder, né? Que é o roteirista. E pela própria DC Comics. E eu tô gostando bastante do Universo Absoluto. Pra mim é uma das melhores coisas que tá saindo. A DC é muito superior, está muito superior que a Marvel, né, nos quadrinhos. Atualmente, tá dando de lavada, não à toa, do ano passado, dos 50 quadrinhos mais vendidos. A Marvel teve 3 e o resto foi praticamente da DC e da Image. Então, eu tô gostando bastante desse Universo Absoluto. E uma das coisas mais legais do visual do Arqueiro é que, se tu for reparar, o arco e flecha dele são 2 machetes, pô. São 2 facas que ele consegue tirar ali e virar o arco e flecha. Eu achei muito maneiro essa ideia. Quero ver como é que isso vai funcionar no gibi. E quando sair aqui no Brasil, obviamente, a gente vai comprar, porque o Universo Absoluto tá sendo muito bacana. E é isso. Indo agora pra Marvel Comics, a gente tem 3 anúncios da Marvel. Sinceramente, a Marvel aqui no Brasil tá à deriva, tá entregue a Deus dará, porque a Panini tá atrasada, tá muito atrasada. Então ela tá lançando às vezes por exemplo, como é o caso do O Mundo Sob Destino, tá lançando o evento agora e aí, sei lá, tem várias outras séries que estão anos atrasadas, por exemplo, como é o do Hulk. O Hulk, ninguém sabe onde é que tá o Hulk até agora, porque o Hulk tá atrasado, inclusive a gente já vai falar sobre isso. Foram 3 anúncios. O primeiro deles, Doom Day One, que vai ser um one-shot escrito pelo Al Ewing e desenhado pelo Mike Henderson, falando mais uma vez sobre as origens do Doutor Destino, obviamente surfando no hype do filme do final do ano, dos Vingadores. Hulk Infernal Rage, que é o terceiro arco escrito pelo PKJ, né, pelo Philip Kennedy Johnson, e é o terceiro arco dele, e a gente não terminou nem o primeiro aqui no Brasil, então daqui que isso sair no Brasil, a gente já vai estar... Nossos filhos vão ler isso aí, provavelmente nas bancas. E lançaram também o Avengers Armageddon, que eles fizeram todo o hype, toda o marketing pra esse evento, falando que ia ser tipo Endgame, não, vai ser Endgame dos quadrinhos e tal. Que é o próximo grande evento da Marvel, depois desse O Mundo Sob Destino, basicamente é esse evento aí. Vai chegar nos Estados Unidos em 5 edições, isso é uma minissérie, né? E em 3 de junho, ou seja, já, né, nesse primeiro semestre. E a ideia é redefinir os status, né? O início de uma nova era, que sempre tem. O início de uma nova era é escrito por Chip Zdarsky, que assim, acerta e erra na mesma proporção. Com a arte de Frank Alpizar, não sou familiarizado com esse cara. Délio Dias e capa
de Dick Ruan, também não faço a menor ideia de quem seja esse pessoal, mas o Chip Zdarsky, pra quem não sabe, é o cara que, se você for comprar hoje em dia na banca, você vai estar lendo a fase do Batman do Chip Zdarsky. Então, é esse cara que vai estar escrevendo esse evento. Cara, é visível, como o Pedro falou aí, que eles estão surfando muito, muito, muito no hype do Vingadores Doomsday, né? Avengers Doomsday, que não pode falar em português e inglês depois, tem que ser ou é um ou é outro. E você vê, tudo envolve Doutor Destino, tudo envolve Latveria, tudo envolve personagens que estão em alta. A gente vai falar um pouquinho da sinopse, né? Depois do Avengers Armageddon em português. Mas você vê que eles estão usando muitos personagens que estão em alta para o filme que vai sair no final do ano, né? Dos Vingadores. Infelizmente, o Brasil, como o Pedro falou, a gente vai receber isso provavelmente depois da Copa 2030. Mas, para quem mora nos Estados Unidos, para quem paga em dólar, eles vão receber já em junho o começo de algumas sagas dessas e já vão criando ali o hype para o filme no final do ano. Eu não vou mentir, eu não tô acompanhando muita coisa da Marvel, eu tô mais acompanhando DC, depois que eu e Pedro a gente começou a conversar muito. Ele me influenciou muito em entrar nesse universo DC, nesse universo absoluto, que inclusive eu tô amando. Mas assim, é Marvel, né? Então a gente pode esperar ou tudo ou nada. Então a gente tem pode sagas esperar enormes nada. da Marvel. A verdade é essa. Se for Marvel, a gente pode A esperar gente nada. tem, a gente tem sagas enormes da Marvel que, tipo, duraram várias e várias, várias edições e não foram boas. E a gente tem minisséries da Marvel que foram absurdas. E tem minisséries que foram ruins e grandes sagas foram boas. Eu não sei o que esperar, mas por ser uma minissérie, eu acredito que eu vou adquirir quando sair no Brasil. E provavelmente Pedro vai fazer um review sobre. E espero que eles acertem, né? Porque a gente tá carente de grandes eventos na Marvel. A DC tá dando de lavada, então... O pior pra mim é porque é o seguinte: o que é que vende? É a DC. Por quê? A DC tá melhor, certo? Então a Panini tá acelerando o editorial deles pra DC Comics. E eles não estão errados, porque eles têm que ganhar dinheiro, né? Mas aí, quando esse evento sair, eu dou 3 meses, vai estar no Brasil, esse Avengers Armageddon. E só que você vai vir, como é o caso de Caçada Sangrenta, inclusive se você ver agora no meu Instagram, tem review de Caçada Sangrenta, quero fazer um vídeo sobre esse evento, que é o evento que antecede O Mundo Sob Destino. Você tá lendo o gibi lá, são 3 partes, um evento de 3 partes, você tá lendo, e aí simplesmente você vê assim, eles citam um personagem tal. Aí você vai ver a nota de rodapé, a nota editorial. Não publicado no Brasil, ainda não publicado no Brasil. Ainda sem publicação no Brasil. Pô, como é que eu vou entender o que tá acontecendo se não foi publicado no Brasil, cara? Como é que eu vou entender? Entendeu? Aí fica nessa. E você nunca tem nada completo aqui. Por exemplo, o do Hulk. O Hulk, por exemplo. Cadê o Hulk? Não sei, porque o Hulk não tá no inferno lá. Beleza, já saíram, se eu não me engano, 4 ou 5 TPBs dessa saga do Hulk aqui. Mas nunca mais saiu. O Homem-Aranha Ultimate, até agora não saiu, parte 3. O Quarteto Fantástico veio sair agora, depois de, sei lá, 7 meses veio continuar a fase do Ryan North aqui no Brasil. Mas enfim, a sinopse do evento é o seguinte. E aqui eu vou ler, tá? Um conflito global começa na Latvéria e o Tadeusz Thunderbolt Ross, o Hulk Vermelho, mais uma vez trazendo a galera do cinema, né? Toma o país do Doutor Destino e desencadeia um conflito de escala mundial, ou seja, uma guerra mundial. A ofensiva obriga os Vingadores a convocarem reforços de peso, incluindo o Quarteto Fantástico e o Wolverine, e que também, né, apareceram recentemente nos filmes. E a escalada da crise leva o grupo a liberar um poder que altera de forma permanente a percepção pública sobre os heróis e divide divide o universo Marvel em 2 momentos distintos. O antes e o depois do Armageddon, ou seja, o início de uma nova era. A construção dele está sendo ao longo de 2025 e 2026, lá fora, né, lembrando. O evento é uma construção narrativa iniciada em títulos recentes, como O Mundo Sob Destino e a fase atual do Capitão América, que não foi publicada aqui no Brasil. Também assinado por Chip Zdarsky, né, a fase do Zdarsky, que depois que ele saiu do título do Batman, ele foi fazer o Capitão América.
E vai ter 2 revistas tie-ins, né? 2 revistas que vão dividir esse título de Armageddon, que é a do Wolverine e do Capitão América, Armas do Armageddon, que estreiam esse ano também, né? E, cara, como é que a gente vai ler isso aqui no Brasil, entendeu? Porque a fase do Capitão América nem chegou aqui ainda. Vai começar a ser publicado. Entendeu? Então, assim, é o que eu tô falando. É complicada a situação da Marvel aqui no Brasil. Já não tá muito boa lá fora, que a própria Marvel que publica e lança, avalia aqui no Brasil. E falando de Marvel, a gente tem uma notícia bizarra, sinceramente bizarra. Eu não estava esperando por isso. Que é um reboot completo do Ben 10. Sim, o Ben 10. O garoto que se transforma em 10 alienígenas diferentes. Nos moldes do universo Absolute, tá? A publicação desse material vai ser feita pela Dynamite lá nos Estados Unidos. E a editora já liberou as primeiras imagens dessa obra. Dei um Google aí. Eu achei bem maluco, sinceramente. Eu achei bem maneiro também. E o projeto está sendo descrito como o Absolute do Ben 10, com a proposta de atualizar a história e o tom do personagem para os dias de hoje. Sabe-se lá o que significa, né? As primeiras imagens, inclusive, confirmam a fonte de inspiração na linha alternativa de sucesso da DC Comics. Cara, assim, eu queria entender. Eu quero saber qual é o pensamento da Marvel nesse momento. Ele vê o sucesso do universo Absolute da DC e ela fala, cara, vamos competir com eles. Qual personagem a gente vai fazer no estilo do universo DC Absolute? Vamos trazer quem? O Ben 10. O grande Ben 10. Que depois de alguns desenhos ele vira bem 1250. Porque ele vira qualquer coisa. Então, cara, eu não sei o que esperar disso aí, não. Eu nunca fui um grande fã de Ben 10. Eu gostei ali no começo, daqueles desenhos. Eu só conheço o Quatro Braços e acho que é Bala de Canhão, sei lá o nome, do branco com amarelo. Pronto, é o que eu conheço do Ben 10. Não sei o que esperar. Como Pedro falou aí, é um negócio bem bizarro. E eu achei maneiro, assim, do nada apareceu um negócio desse. Mas eu dependendo do feedback da galera de lá, eu acho que eu não vou nem ir atrás disso. Mas é uma notícia pra vocês aí, o Ben 10 tá voltando. Eu só fico com medo deles fazerem a mesma coisa que fizeram com o Conan. Daqui a pouco o Ben 10 vai estar com o Homem-Aranha e o Hulk em algum canto aí do universo da Marvel. Então, eu acho estranho isso. Pra mim não faz sentido. A Dynamite, ela é famosa por fazer esses quadrinhos assim, que ninguém entende. Por exemplo, The Boys é da Dynamite, pra quem não sabe, né? Então, assim, é umas coisas bizarras. Eu não sei o que esperar disso aí. Eu quero ler, quero ver. Esses revivals que estão acontecendo agora, desses desenhos que marcaram época e estão voltando com novas roupagens agora, estão fazendo sucesso. Até porque é o tema da última notícia que a gente tem aqui nesse programa, que é o universo Energon, que está chegando ao Brasil. Galera, eu tô muito hypado pra isso aqui no Brasil. Talvez seja os quadrinhos que eu mais tô querendo ler no ano. Que são o universo Energon, pra quem não sabe. O Robert Kirkman, ele mesmo, o criador de Invencível, o criador de The Walking Dead, ele é o dono, né? Ele é um dos donos da Image Comics e ele é o dono da Skybound, que é um dos selos editoriais da Image Comics. E ele simplesmente chegou na Hasbro, que é a detentora dos direitos dos personagens que eu vou citar agora, e falou: o que vocês acham de deixar eu fazer os quadrinhos desse pessoal aí? E a Hasbro falou: tá, ninguém tá fazendo, pode fazer. E aí ele simplesmente lançou um quadrinho chamado Void Rivals. Esse quadrinho Void Rivals é meio que uma space opera, né? Tipo assim, um gibi mais... meio que um Star Wars... Enfim, eu não li ainda, então não posso ficar falando muito. Ele lançou esse Void Rivals sem dar muita explicação, sem falar muita coisa. E no final da primeira issue, eles botaram um Transformer, né? Eles botaram um Autobot pra aparecer lá. E aí todo mundo ficou em choque. Falou, ué, peraí.
tem um Transformer aqui. Como é que pode? E na última página tinha lá Transformers da Skybound, escrito por... Putz, esqueci o nome dele. Daniel Warren Johnson. Está saindo, vai sair a partir da semana que vem. Todo mundo ficou maluco. Então, basicamente, o que Robert Kirkman fez foi comprar os direitos de G.I. Joe. Comprar não, né? Licenciar os direitos de G.I. Joe, né? Pra quem não sabe, Comandos em Ação aqui no Brasil. Transformers e esse Void Rivals e fazer um universo compartilhado chamado Energon Universe. E a notícia é que já vendeu 6 milhões de cópias, ou seja, um sucesso absoluto nos Estados Unidos. Porque, cara, só pra efeito de comparação, a linha Absolute da DC Comics vendeu 8. E a linha Absolute da DC Comics é a parada mais hypada do momento. Então, se ela vendeu 8, isso que vendeu 6 é muita coisa, tá? Só por curiosidade, das últimas 4 vezes que eu vi Pedro, 5 ele falou desse universo, pra você ver como ele tá hypado. Eu sou um grande fã dos filmes de Transformers e G.I. Joe, Comandos em Ação, eu conheço por conta do meu pai, que são brinquedos da época dele, desenhos da época dele, então eu conheço G.I. Joe a partir daí. Eu assisti alguns filmes de G.I. Joe, mas não entendo do universo. Eu tô hypado porque Pedro tá hypado. Mas pra falar assim, eu entendo, não entendo. Eu tô hypado por conta de Pedro. Bicho, é porque é o seguinte. Qual é a história, né? A Hasbro, inclusive isso aqui renderia um ótimo podcast. Quando sair a gente vai ler e vai trazer o podcast. A Hasbro, ela funciona... A Hasbro e a Mattel, né? Sempre foram essas duas grandes players dos Estados Unidos na venda de brinquedo. Eles geralmente faziam os brinquedos, sei lá... Brinquedo da Tartaruga Ninja. A galera não conhece a Tartaruga Ninja, então vamos fazer um desenho da Tartaruga Ninja. Foi assim com He-Man, foi assim com Transformers, com G.I. Joe e vários outros personagens que eles fizeram os desenhos. Ou seja, He-Man, pra quem não sabe, é só um desenho pra vender boneco. Pois é. E Transformers também. Inclusive, são histórias da minha vida, mas eu já cansei de falar isso lá nos vídeos e vou falar aqui de novo, foda-se. Quando eu era criança, meu pai alugava muito filme antigo pra mim, porque meu pai é professor, né, de universidade pública, e lá os locadores de filmes, obviamente, não iam ter novidades, iam ter só filme velho. E aí ele alugava qualquer coisa que fosse desenho animado, então eu assisti muito Homem-Aranha, série animada, Batman, e assistia He-Man, assistia Transformers, então é um universo que, tipo assim, eu não vou falar que eu sou o maior fã da história de Transformers, né? Mas é um universo que eu tenho certa familiaridade, eu sei como é que funciona a dinâmica ali. E é uma parada que eu acho muito legal, cara. G.I. Joe é uma parada que eu também eu acho muito legal, eu gostava muito dos filmes, dos brinquedos. Mas Transformers eu tô bem hypado por se tratar do Daniel Warren Johnson, que inclusive essa saga do Transformers foi altamente premiada, tá? Então assim, não é de se jogar fora, não é idiotice. Tô muito hypado pra isso aí. Até pra Void Rivals eu tô hypado. E aqui no Brasil vai sair em formato de TPB, Trade Paperback, pra quem não sabe, é aquele gibizinho capa cartão, colado, cara, maravilhoso. É do mesmo formato que tá saindo a run do Quarteto Fantástico, que tá saindo a run do Hulk aqui no Brasil. Eu tô muito hypado, é isso. E nem em pauta isso aqui tava, mas Balão de Fala também é Cultura e notícia. Falar bem rapidinho aqui. A gente é notícia e polêmicas mundiais. No último dia 20, a gente teve um evento nos Estados Unidos que foi em homenagem aos 30 anos do acontecimento do ET de Varginha. Brasil parando o mundo. Então... e assim, é uma maluquice, né? Muita polêmica, muita testemunha, muito brasileiro indo para os Estados Unidos falar sobre o acontecimento. Então, assim, eu acho que para quem escuta e para quem é desse universo nerd, vai querer saber um pouco mais sobre isso. Então, dê uma pesquisada aí que você vai se assustar com os depoimentos sobre o ET de Varginha. Brasil é notícia mundial, mais uma vez. Não por coisas boas, né? Infelizmente, mas... Tamo aí. Não, que é isso, pô. ET de Varginha é uma coisa maravilhosa. Apenas busquem comer cimento, né? É o famoso apenas busquem. Mas é isso. Esse foi o Balão News de fevereiro. Finalzinho de fevereiro, começo de março.
Foi um prazer ser o host desse podcast. Está sendo um prazer, né? Desse episódio, no caso. E é isso. Se inscrevam no canal do YouTube, sigam a gente no Spotify, se inscrevam no Entre Tiras, vão ver o vídeo lá de Ken Park que eu fiz, que flopou miseravelmente. Vão ver, esse vídeo ficou muito bom. Sempre que a gente for fazer um podcast novo, que a gente for postar, a gente vai estar avisando lá no Instagram, então sigam a gente no Instagram. Balão de Fala Podcast. E é isso. Tô muito feliz aqui de estar mais uma vez conversando com vocês, dando um pouco das opiniões da gente. Hoje a gente tá falando de notícias, amanhã a gente pode estar falando de uma saga que você gosta muito e pode até falar alguma coisa errada, alguma opinião que você não goste. Mas é aquele negócio, escuta a gente, procure conhecimento sempre e nunca deixe de falar do que você gosta. Apenas busquem conhecimento. Valeu.